Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao grupo Espírito de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa palestra pública de hoje. Hoje teremos a Jânia Delice, que falará sobre crises atuais. Peço por gentileza a todos que verifiquem se os celulares estão desligados ou então estão no modo avião, para que não haja nenhuma interferência durante a palestra. Bom, obrigado. O preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Campos Xavier. Vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é adormecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio e na dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos nos envolver com essa energia da casa, essa energia de amor, de paz, de harmonia, de união, de fraternidade, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus, agradecer a toda essa espiritualidade que preparou esse ambiente para que esse estudo possa proceder, e agradecendo por estarmos mais uma vez aqui para fazermos essa reflexão, para que essas palavras possam tocar nossos corações, nossos pensamentos, que a Jane possa ser amparada, intuída por a espiritualidade, por esse tema que ela preparou para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Boa tarde. Tá bom, então vamos contar, né? Sempre com muita alegria que nós aceitamos o convite dessa casa, já tão querida nossa, que nos recebe com esse abraço, com esse calor amoroso. Oremos para que os benfeitores espirituais que estão sempre junto de nós, Bezerra de Menezes, esse patrono, esse benfeitor dessa casa, esteja conosco em nossos corações, abrindo os nossos espíritos, nos dando flexibilidade para que a gente possa trazer o conteúdo, aprender tudo aquilo que for possível no encontro da tarde de hoje. Nosso tema das crises atuais foi tirado do capítulo 18 do livro Amor como Solução. É um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Ele é um livro de 2006, mais ou menos, se eu não estiver enganada, e tem páginas falando dos temas da nossa vida. E esse de hoje está falando dos nossos tempos. Joana de Ângeles tem se mostrado muito certeira naquilo que ela traz para nós. Ela vem trazendo informações e conteúdos desde o final dos anos 80 e foi continuando ditando as suas informações, os seus ensinamentos, sempre à luz da mensagem de Jesus, sempre trazendo Jesus muito perto do nosso coração e da doutrina espírita também. É uma aliança que ela consegue fazer muito justa entre Jesus, a doutrina espírita e os conteúdos psicológicos que ela trouxe para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre nós, falarmos um pouco mais sobre nós. E na tarde de hoje, nós vamos falar das crises atuais. São tantas as crises que nós estamos vivendo, crises do lado de fora, crises do lado de dentro, crises de toda natureza. E nós vamos aproveitar a tarde para ampliar um pouco esse conteúdo para nós, que ele possa nos trazer bastante tranquilidade, bastante reflexão também. E a gente começa com uma pergunta, já que estamos falando de crise. Nós estamos dispostos a amar a vida como ela se apresenta? Como é que a gente está se colocando diante da vida e dos desafios que ela tem trazido para nós? Esse texto é de José Tolentino Mendonça, está no livro Libertar o Tempo, no capítulo 8. José Tolentino de Mendonça é um ensaísta português, ele é teólogo e um estudioso, ele tem muita coisa escrita sobre tudo que se fala da Bíblia, dos estudos bíblicos. E ele diz assim para nós sobre a vida, que é uma mistura de verdade e sofrimento, de pura alegria e cansaço, de amor e solidão, que no seu fundo misterioso a vida é, há de aparecer-nos nas suas diversas faces, se a soubermos acolher. Então, José Tolentino, eu trouxe esse texto porque ele fala desses opostos, né? Dessas contradições que a gente vive no mundo de hoje. Vivemos sempre, mas parece que hoje está mais forte a gente vive entre o absurdo e a graça, simultaneamente. Quantas vezes nós estamos nos momentos da nossa vida vivendo momentos tão desafiadores que nos trazem tristeza, às vezes revolta, mágoas e ressentimentos, mas ao mesmo tempo, se nós tivermos olhos de ver, também recebemos graças. É que muitas vezes, quando estamos perdidos na dor e no sofrimento, a gente não consegue ver as graças da vida, as graças que a vida traz. E aí a gente não consegue ter esse sentimento que nos pacifica tanto, que é a gratidão. Será que nós estamos dispostos
a acolher a vida como ela se apresenta? Essa é uma resposta que a gente essa é uma pergunta que a gente pode se fazer durante muito tempo sem obter a resposta exata. Ou a gente tem uma resposta hoje, pode ter outra amanhã, a depender do momento que nós estejamos vivendo. Joana diz para nós temos tormentosos dias de crises. Crises morais, crises nos nossos valores, crises nas nossas consciências, crises de responsabilidades, crises nas nossas emoções, nas nossas esperanças, até no nosso significado existencial. Por isso, muitas vezes, nós sentimos um buraco na alma, um vazio que a gente não sabe como preencher. E é verdade, são muitas as crises que nós temos hoje. Se nós formos olhar, são crises de toda a natureza, trazendo para nós oportunidades de nos conhecermos, de encontrarmos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos de um modo diferente. São crises financeiras, são crises sociais, são crises políticas, são crises interpessoais nos nossos relacionamentos. Crises, valores que estão completamente modificados, revertidos, porque nós, de uma certa maneira, estamos perdidos no meio dos valores ditados apenas pelo mundo material, pelo mundo terreno, e nos distanciamos dos valores espirituais. Talvez essa seja a razão maior da nossa crise. O nosso distanciamento das leis de Deus. Porque toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, das leis divinas, a gente entra em crise. A gente vai ter dor e vai transitar de sofrimento em sofrimento. Mas as crises estão aí, porque nós estamos perdidos. Muitos de nós estamos perdidos no meio dos desafios e das seduções desse mundo que ainda nos leva, que ainda nos traz um apelo tão importante e nos tira das reflexões que valem a pena como espíritos que somos. Nós somos espíritas. Nós aprendemos que estamos vivendo uma experiência num corpo de carne. Mas temos um condicionamento tão forte ligado ao mundo da matéria que a gente esquece essa verdade que os Espíritos trouxeram para nós, que essa doutrina abençoada e consoladora trouxe para nós, que é: somos imortais e somos espíritos que terão vida para sempre. Mas a gente esquece, na maior parte do tempo. Joana diz para nós: rico que somos de conquistas externas, nos encontramos vazios de realizações interiores. E é muito surpreendente tudo que a gente já conquistou no mundo. O que mais me fascina, e eu acho efetivamente fantástico, são esses caminhos tecnológicos, de evolução tecnológica, que são maravilhosos, são mal usados por nós, na maior parte do tempo. Com que eu confiasse na vida quando eu estou no espaço do rejeitado, do abandonado, daquele que está desamado, ou seja, sem amor, eu perco essa condição. E por isso a gente vê tantas pessoas com crises emocionais. Porque muitos de nós, em algum momento da vida, ocupam esse espaço. O espaço de quem não é amado, o espaço de quem não é aceito, o espaço de quem não é compreendido, o espaço de viver na solidão mesmo rodeado de pessoas. E então nós temos as crises emocionais. Vivemos muitas vezes perdido na ansiedade da aquisição dos bens materiais. Engraçado ela usar a palavra ansiedade, essa palavra de Joana.
A maioria de nós diz que sofre de ansiedade. Por que a gente sofre de ansiedade? Ansiedade é quando a gente está em busca de alguma coisa ou preocupado com alguma coisa que tem a ver com o nosso futuro. Eu não consigo viver no presente. Então eu quero alguma coisa e aquela coisa não vem. E quando eu quero, é alguma coisa no sentido do ter. Eu quero ter mais. Eu quero adquirir mais. Eu quero ter mais posses. Eu quero me sentir possuidor. E quando isso não acontece, eu tenho crises com a providência divina. Alguém aqui já brigou com Deus? Eu já briguei. Eu já briguei com Deus em algumas situações da minha vida. Não muitas, posso dizer isso. Mas quando a gente está vivendo crise, usando uma expressão bastante de Joana, quando a gente está vivendo a noite escura da alma, a gente briga com Deus. A gente se sente injustiçado. A gente começa a perguntar, por que eu? Por que comigo? Será que eu sou para o resto da humanidade? Também, né? Só eu que não estou bem. Mas eu estou desafiado pela dor. E quando eu estou desafiado pela dor, às vezes é difícil compreender que aquele desafio chega para aprender. Na noite escura da alma, a gente muitas vezes não consegue entender que o desafio chega trazendo um conteúdo, uma informação que diz assim, existe alguma coisa que você deixou de ver. É preciso olhar de forma diferente, encontrar um novo caminho, caminhar de forma diferente. Mas a gente tem a oportunidade de refazer, né? De refazer, trocar de bem com Deus, quando a gente entende que Ele é Pai, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que não cai uma folha da árvore, que não seja da sua vontade e que nós nunca estamos abandonados, ainda que a gente se veja sozinho. Mas nós nunca estamos sozinhos. Mesmo sem ninguém ao nosso lado, sozinhos nós nunca estamos. Existe um Espírito que fez um acordo junto conosco quando a gente voltou para a carne. Nosso anjo, protetor, guardião. Ele está junto com a gente para o que deve e é. Quantas vezes a gente esquece dele? Desse Espírito bom, amigo, que renunciou talvez as suas próprias conquistas espirituais num outro caminho para estar junto conosco, para fazer esse caminho conosco, que muitas vezes diz no nosso ouvido, faça uma outra escolha, se permita viver de uma outra maneira. Você veio aqui para aprender, para refazer um caminho que você destruiu em outras oportunidades. Mas às vezes a gente está surdo, a gente não ouve, os sinais chegam e a gente não interpreta, a gente não entende e vai caminhando nos nossos vícios, nas nossas emoções desenfreadas, nos nossos condicionamentos que foram construídos, sedimentados ao longo de muitas existências. Mas nós nunca estamos sozinhos e a providência divina jamais faria isso, nos deixaria ao léu. Não, mesmo quando a gente está de mal, mesmo quando a gente está brigado e a gente acha, Deus me abandonou, Jesus não está mais comigo, eles estão. Porque eles sabem que nós somos falíveis, eles sabem que a gente erra, eles sabem que a gente muitas vezes enche o coração de ingratidão e não reconhece a graça, as bênçãos com que somos envolvidos. Muitas vezes nós nos sentimos decepcionados com a vida, quem não? Ao longo do tempo, quem nunca se sentiu decepcionado com o que a vida trouxe? E quando a gente não está preparado para os desafios da vida, a gente entra em crises de revolta e de desespero.
viver crises de revolta e desespero. Mas elas não podem durar muito. A gente precisa trazer de volta o equilíbrio. A gente precisa trazer de volta a harmonia. Muitas vezes a gente se sente sem chão. E isso é normal. Nós somos seres humanos, transitando na carne, desafiados pelo que o corpo material traz para nós. E ele traz estar na carne é tremendamente desafiador. E o conjunto de promessas e entendimentos que nós tínhamos antes de voltarmos para cá, eles acabam se dissipando se a gente perde a vigilância. Ok, temporariamente isso vai acontecer, vamos lembrar, somos espíritos habitantes de um mundo de provas e expiações. E lembrar das palavras de Paulo, graças a Deus já somos quem somos. Ele dizia, ainda não consigo fazer, mas pela graça de Deus já sou quem sou. Então temos conquistas. Nós não podemos perder de vista que estamos vivendo aqui a nossa melhor versão. Nós já fomos piores do que somos. Nós estamos muito melhores do que já fomos. É importante reconhecer isso. Não é só olhar para o lado escuro, vamos olhar para o lado luz, porque todos temos. Todos temos sombras, aspectos sombrios, mas todos temos aspectos de luz. Vamos olhar para eles. Eles permitem que a gente ande. Eles permitem que a gente pense e diga assim, eu posso, eu tenho condição, as minhas possibilidades estão em mim mesmo. E eu sou capaz de prosseguir. Seja qual for o desafio, seja qual for a crise. Ela enumerou muitas. E ao longo da vida, quem não viveu poderá viver, quem já viveu um pouco mais na existência poderá dizer, já passei por muitas delas. Outros talvez não, cada um sabe de si. Mas sem crise, a gente não vive a vida. E a crise, quando a gente olha, né, uma explicação de crise, a explicação oriental para a palavra crise é oportunidade. Toda crise que a gente vive traz uma oportunidade, seja qual for, de transformação, de fazer diferente. Porque a gente não pode querer resultados diferentes fazendo tudo do mesmo jeito. Preciso mudar. E a crise traz essa oportunidade de transformar, de construir de novo, de desconstruir o que não está dando certo para construir novamente aquilo que pode nos levar ao objetivo maior da existência, que é a autoiluminação, que é o despertamento da consciência. Inevitavelmente existem crises, ou seja, é da nossa condição humana. Nós somos vivedores de sofrimentos e crises, não há como evitar. Então, o que é a existência terrena? Joana diz que muitos de nós ainda pensam que é um parque de diversões. Que a gente veio aqui só para o prazer, só para se divertir, sem nenhuma responsabilidade pelo crescimento espiritual. Não é o nosso caso, olha só, um sábado, 17 horas, todo mundo aqui no centro? Não. Todo mundo aqui já está saindo, já está descendo da roda gigante. E pensando que é importante olhar de uma outra maneira, porque senão nós estaremos aqui sábado, né? Com tanta coisa que a gente faz lá fora, nós estamos aqui. Isso quer dizer que nós estamos conseguindo ver de forma diferente, que sim, a gente pode andar lá na roda gigante, mas tem uma hora que desce. E a gente vai entender que muitos dos nossos conflitos têm a ver com o quê? Com as nossas experiências anteriores, com os nossos equívocos, com aquilo que a gente não aprendeu. E a vida é cíclica, como é o ano, como é a natureza. A gente passa pelo verão, a gente passa pelo outono, pelo inverno, pela primavera, e assim a vida anda, como na roda gigante. Um dia está assim, um dia está cá. Um dia cai todas as folhas, está tudo no chão, fica tudo cinza, um frio, um gelo, daqui a pouco floresta.
crise, aprender. Aí vem uma crise nova, diferente, e já nos encontra modificados, mas elas vão aparecer, faz parte do processo. E a gente vai aprendendo a olhar para elas de maneira diferente, a olhar como oportunidades. Então, para vocês, um pouquinho de filosofia, porque essa linha filosófica, essa corrente filosófica tem muito a ver com a gente, vocês vão ver. É muito interessante quando a gente começa a ver as integrações que a gente pode fazer com a doutrina e com outros conhecimentos. Joana faz muito isso. Ela traz muita integração com outros conteúdos. O livro Plenitude, por exemplo, é todo baseado na filosofia oriental budista, que ela integra com a doutrina espírita, integra com a mensagem evangélica de Jesus. O estoicismo é uma escola filosófica que traz uma moral prática para tempos difíceis. Os nossos tempos estão fáceis? O que vocês acham? Não, eles estão difíceis. E essa corrente filosófica, ela começou lá na Grécia em tempos muito difíceis. Depois de um tempo de muito crescimento, de muito desenvolvimento na Grécia, eles começaram a ter muitos problemas financeiros. Tiveram algo como uma pandemia. Acredita-se que foi alguma coisa ligada à febre, tifoide, alguma coisa assim. Pandemia tem alguma coisa... Vocês lembram de alguma coisa assim? Não? Não, ninguém viveu pandemia aqui. Só eu. Caramba, todo mundo já esqueceu da pandemia? Gente... Você que fosse na Grécia. Na Grécia foi a febre. Agora... Da Grécia eu não lembro. Crise. Lembra? Na Grécia, crise. Depois de um tempo, crise por conta de doença. Teve uma guerra, a guerra do Peloponeso, que matou muita gente. Então, depois de um tempo legal, veio uma crise bárbara. Surgiu essa corrente filosófica, criada por aquele senhor careca ali da ponta, que se chamava Zenon de Sítio. Ele era da Fenícia, olha que engraçado, ele era da Fenícia, desembarcou ali na Grécia, não podia ter uma casa porque ele não era grego, ele era de Chipre, e aí ele começou a ter acesso a algumas coisas lá de Sócrates e começou a falar de filosofia na rua, embaixo de um pórtico, que tem uma palavra, parece que isto é, alguma coisa assim, por isso virou estoicismo. E ele começou a falar ali embaixo, e alguns nomes conhecidos são dessa linha, como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, foram dessa linha, dessa corrente filosófica. Então, era um cenário para vocês verem como as coisas são cíclicas, elas se repetem. O que parece que está acontecendo agora já aconteceu muitas vezes no ano passado. Era um período de decadência da civilização clássica grega, período de muitas dificuldades após séculos de desenvolvimento e crescimento, envolvidos pela guerra, envolvidos por uma crise vinda da saúde, como foi a que a gente viveu aí de 2020 para cá. Então a gente vai vendo que existe um momento histórico que gera necessidade. Qual era o momento de Moisés? Ele precisava tirar um povo da escravidão no Egito. E com ele nasceu o primeiro testamento. O tempo passou. Nós fomos ficando mais preparados para receber Jesus, que transformou a lei mosaica pelo amor. Tempos passaram e veio Allan Kardec, junto com uma invasão de espíritos benfeitores na metade do século XIX, e trouxe para nós o Espiritismo. Quando existe uma crise,
e nós estamos preparados, vem alguma coisa forte, importante para fazer a transformação. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. Nada novo, só com alguns toques diferentes, porque hoje já somos espíritos mais preparados para novos esclarecimentos. Então as crises sempre existiram. Ele é baseado na ideia, é uma palavra difícil, mas é fácil de entender, da ataraxia, um estado de espírito caracterizado pela serenidade e vivência por meio de virtudes baseadas nas leis naturais. Qualquer semelhança com o que a gente aprende no Espiritismo não é semelhança, porque tudo vem desses estudos, ou seja, alguém vem primeiro, traz um conteúdo, alguém vem depois, complementa, alguém vem depois, complementa ainda. E vai aprimorando. Eu só estou trazendo isso para a gente ver que nós estamos na luta há muitos séculos. E estamos aprendendo com as crises há muitos séculos. Isso não é de hoje. Olha só, o que eles pregavam, estavam vivendo momentos de crise, momentos desafiadores, estava muito difícil para eles, tinha havido muitas perdas financeiras, econômicas, perdas de vidas. E aí o que o estoicismo está falando? De manter a serenidade dentro da crise. De encontrar uma forma de lidar com isso de maneira serena, falando das virtudes. O nosso Evangelho fala de virtudes todo o tempo. De virtudes e de vícios. Não é isso que Allan Kardec fala para nós todo o tempo? As crises externas que dizimam as multidões em face dos conflitos políticos, nós estamos vendo isso? Religiosos, sociais, econômicos, são todas então decorrentes do egoísmo individual. Queridos, o egoísmo é a causa básica de toda dor, individual e coletiva. Qualquer crise, se você procurar, tem na base, na sua raiz, o egoísmo. Nós temos fome no mundo? Nós temos fome no Brasil? Nós temos falta de fraternidade. Porque a fome existe, porque nós ainda não compreendemos que precisamos dividir de forma igualitária. Enquanto tiver exclusão, vai haver violência. Como a gente quer que não haja violência com tanta exclusão? Onde uma minoria age com tanto egoísmo, ameaçando cada vez mais com aquela passagem de Jesus que a criatura quis aumentar os seus celeiros, porque a produção era tão grande e ele morreu naquela noite mesmo. Enquanto houver egoísmo, exclusão, não tem como acabar a violência. Se não houver equanimidade, fica muito difícil para nós. A gente precisa olhar uns para os outros. As más inclinações que explodem com periodicidade, gerando conflitos dispensáveis e sofrimentos desnecessários, termina por gerar crises que se sucedem no indivíduo, assim como na sociedade. A raiz de toda a nossa problemática está no nosso maior equívoco, no nosso maior vício, na nossa maior mazela, que é o egoísmo. A reencarnação, então, enseja despertar das consciências para os valores morais que se demoram adormecidos. Isso quer dizer que não há o que aprender, porque já está tudo dentro de nós. Há o que despertar. O que está guardado precisa vir para a luz, precisa vir para a consciência. Não está lá fora, está dentro de nós. Tudo que a gente, por acaso, entende que vai buscar fora,
buscando de forma equivocada, porque a busca tem que ser para dentro. O retorno à volta é para dentro. Então, o estoicismo tem dois pilares: as virtudes e a dicotomia do controle. Vocês vão entender o que é isso. O que eles consideravam virtudes? Sabedoria. Para eles, sabedoria era ter discernimento, era ter bom senso. A doutrina fala para nós o tempo todo de ter discernimento, de saber escolher. A gente fala de Allan Kardec, como tem uma frase muito conhecida sobre ele, como o bom senso encarnado. Então, sabedoria é saber discernir o que é bom do que não é. É saber escolher, é ter bom senso. Era considerada uma virtude moral a coragem para fazer a ação correta. Queridos, é fácil agir corretamente? É fácil ou difícil? É difícil. Tem que ter coragem, porque você precisa enfrentar muitas vezes um mundo que está dizendo para você que aquela ação tua, correta, você vai ser bonzinho, você vai agir corretamente, você é um bobo, um tolo. O mundo não é assim. Então precisa ter coragem para você fazer a ação correta. A ação correta tem a ver com justiça, que é a capacidade de tomar decisões com base no correto. Como é que pode ter justiça se a gente ainda não toma as melhores atitudes? Se as nossas atitudes, se as nossas escolhas são baseadas no egoísmo. Primeiro eu, depois eu de novo. Depois eu penso se tem alguém para eu pensar. Temperança, ou seja, autodomínio, autocontrole. Todas as emoções que nós sentimos são legítimas. Por exemplo, quando eu tenho raiva, é legítimo ter raiva. Alguém aqui não tem raiva? Me avisa que eu vou mandar para o consultório, psicólogo. Porque é impossível não ter raiva. A raiva faz parte de nós. É uma emoção básica de proteção. De proteção. Agora, a gente ainda está aprendendo a usar essa emoção que nos protege, assim como o medo nos protege. A raiva é aquela emoção que muitas vezes nos faz tomar a decisão exata na vida. Por exemplo, por isso que tudo é neutro. É ruim a raiva, ela é neutra, depende de como eu uso. Depende de como ela vai se manifestar na minha vida. O medo é ruim? O medo é neutro. Depende de como eu vou usar este medo. Para me bloquear, para me proteger ou para me inibir. Então, tudo é neutro, depende de como ele vai se manifestar na minha vida. Quer ver um exemplo de raiva que a gente pode dizer que nos ajuda? A gente está num trabalho, por exemplo, em que a gente não está feliz, a gente está sendo muitas vezes subutilizado, mal utilizado, mas a gente vai ficando ali por acomodação. Acontecem coisas, a gente se enche de raiva e não faz nada, e vai ficando ali, vai se submetendo, e aquilo vai fazendo mal, e a gente vai trabalhando cada vez com mais exigência, aí depois fica doente, né? Tem uma doença hoje que muita gente tem, um transtorno chamado burnout, porque só trabalha, e acaba não dando tempo para si mesmo, a alma precisa de tempo. Aí uma hora, você está com tanta raiva que você toma a decisão de pedir demissão. E aí, você encontra, depois da demissão, uma possibilidade de caminhar diferente. De encontrar uma roda nova. Ou se você não pede demissão, alguém te demite, você fica com tanta raiva de quem te demitiu. 6 meses depois, você está num outro trabalho que está te trazendo muito mais alegria e muito mais possibilidade de aprender. A raiva
raiva nos movimenta, ela faz com que a gente tome atitudes, ela nos protege. Agora, ficar o tempo todo com raiva não merece, vai adoecer. Porque a raiva nos coloca nessa coisa da defesa também. Eu estou o tempo todo defendido. E aí eu vou adoecer. Mas tudo é neutro. Aprenda com isso. Eu estou tentando aprender também, para poder usar melhor. Então, é legal ter raiva, saber que tem raiva, por que tem raiva e o que vai fazer com ela. Mas é bom ter autodomínio, né, pessoal? É bom ter autocontrole, porque senão você assim, já disse que é bom ter raiva, chega em casa, briga com todo mundo, bate em todo mundo, você não, porque não disse que é bom ter raiva. Não é isso que eu estou falando, não, hein? Eu estou dizendo que a raiva faz parte da vida, mas eu tenho que saber o que fazer com ela. A raiva faz parte de mim, negá-la também me torna doente. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva? Ela vai funcionar para o meu benefício, para o benefício do meu crescimento, ou vai funcionar para a minha própria destruição daqueles que vivem comigo? Então, as virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e temperança. E a dicotomia do controle é o que é? Olha que legal, a gente fala disso muito. O que depende de nós e o que não depende. O que depende de nós? Eu vou ter uma ação. E que não depende, não adianta ficar se mortificando. Mas a gente consegue isso? A gente consegue? Tem coisas que não dependem de nós. Tem uma passagem do filósofo Epíteto, depende de como está ali escrito, que ele diz assim, essa coisa do que fazer, de como olhar para a vida, para os fatos da vida. Ele diz assim: eu vou morrer, a morte está certa, né? Vocês estão dizendo que a morte é uma coisa inevitável. Então tá, mas eu vou morrer agora? Não. Então está na hora do almoço, eu vou almoçar. Quer dizer, não adianta a gente ficar preocupado com aquilo que não está nas nossas mãos. Eu tenho controle disso? Não. Alguém recebeu uma informação do além sobre nada? Do regresso? Eu não recebi, eles me pouparam, ainda bem. Se a gente não sabe a data do regresso, se os espíritos, a sabedoria divina nos poupa dessa informação, para que a gente vai viver preocupado com isso? Alguém que acha que vai retornar para o mundo espiritual mais cedo do que eu pode ser completamente equivocado. Meu dia pode ser amanhã, eu não sei. Eu não sei, é uma informação que eu não tenho. Então aquilo que não está no meu controle, não adianta ficar me ocupando, me preocupando. Eu me ocupo daquilo que eu posso e devo me ocupar. Então o que depende de nós e o que não depende, o que não está no nosso controle. Então eles dizem, os fatos são impessoais e neutros. O fato é o fato. O que eu faço dele é que é importante. As pessoas são como são. E não é o meu conjunto de expectativas que vai fazer com que o outro mude. Quanto maior a minha expectativa em relação ao outro, maior a minha frustração. Cada um é como é. Mas eu quero que o outro seja de acordo com o meu caderno, com a minha cartilha. Então eu vou ter dor, eu vou ter sofrimento. Os fatos são impessoais, eles são neutros, eles são como são. E nada acontece por minha causa. Olha a nossa vaidade. Não é por mim, eles são assim. Acontece desse jeito. Ater-se à verdade. A verdade é uma coisa interessante porque ela pode ser muito parcial. A verdade tem muitas faces. O que eu acho ou entendo como verdade hoje, amanhã já posso entender de forma diferente. Então tem uma frase que diz: um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então o que é verdade para mim pode não ser para você, porque eu não estou vendo o que você está vendo. Eu estou vendo coisas diferentes de você. Então a verdade, a terça verdade, mas é aquela verdade que eu consigo ver em mim, a minha verdade essencial. Lembrar da finitude
plenitude da vida material. Essa é outra questão na vida da gente. Outra crise que se estabelece é a gente se apegar ao que é transitório. E tudo na dimensão material é transitório. Tudo. Tudo passa. E não adianta a gente se apegar demais, porque não é nosso. Nem tudo que a gente entende que é nosso, a gente está se equivocando e pode estar trazendo dor para nós. Porque nada é nosso. Quando a gente acha que possui alguma coisa, na verdade a gente está sendo possuído. Porque não é nosso. Então, é importante lembrar da finitude da vida material. Não tem a ver com o que a gente aprende. Aprende o estoicismo, não tem uma relação profunda com o que a gente estuda, com o que a doutrina traz. Autonomia, ou seja, a minha vida não pode depender do que o outro diz, da opinião alheia. Eu sou o que eu sou. É ter autonomia para a gente ser o que é. Em tempos de redes sociais, está difícil ter autonomia, né? Porque a gente quer ter um monte de seguidor. Eu não sou influencer, mas a galera quer ser. Ter autonomia é ter uma vida que independa da opinião do outro. Eu respeito a opinião do outro, mas ela não pode definir a minha vida. A definição da minha vida é dada por mim mesmo. E viver o presente. Na verdade, nós só temos esse instante. O passado já foi, o futuro a gente não sabe como vai ser. Para isso, a gente precisa ter um diálogo com a gente mesmo, que é o caminho do autoconhecimento. Quem eu sou? Para onde estou caminhando? Quais são os meus desafios, os meus pessoais? Não são os que vêm de fora, mas os que eu enfrento dentro de mim. Porque as maiores batalhas que a gente traz para enfrentar na existência são aquelas que a gente trava dentro da gente mesmo. Não são os que estão do lado de fora. São os nossos próprios demônios. São as nossas próprias sombras. É a nossa própria escuridão. E quando eu entendo que eu tenho uma escuridão que precisa ser iluminada, eu começo a entender que o meu semelhante também tem uma escuridão e que precisa trazer luz. Então, no estoicismo, responsabilidade, sem buscar culpados ou vitimização. A gente não fala isso o tempo todo. A doutrina espírita é a doutrina da responsabilidade. É aquela que diz para nós que nada nem ninguém é responsável pelo que nos acontece, a não ser nós mesmos. Agradecia, há coisas que dependem de nós e outras que não dependem. Sobre as que não dependem, serenidade. Sobre as que dependem, responsabilidade. E Joana diz, diante das crises, buscar ouvir o próprio coração, entender a finalidade da atual existência e de preencher de confiança e paz. Para isso, em todos os seus textos, ela traz o nosso modelo guia, Jesus, com seus exemplos. Não existe outro com quem a gente possa caminhar e seguir os exemplos e seguir os passos que não Jesus. Se nós olharmos toda a trajetória, toda a caminhada, quando Ele esteve conosco, está aí, para o nosso aprendizado, para o nosso exemplo. Então, é preciso que a gente saiba identificar cada vez mais, com mais profundidade, com mais certeza, com mais convicção, dos motivos pelos quais estamos aqui e agora, vivendo essa existência. O amor é direito de segurança para as metas sublimes. Por que a gente está falando de amor? Porque essa é a mensagem do Mestre. Não há nada de mais sublime do que o amor. E foi essa grande transformação que Jesus, nosso divino amigo, trouxe para nós. Despertar o amor, permitir que essa potência já existente
brote, vai fazer com que qualquer crise possa ser vivida e superada, seja ela qual for. O amor que a gente deve, principalmente a nós mesmos. O auto-amor, o nosso amor, quando nos acolhe, permite que a gente acolha o próximo. E se a gente se ama, se a gente vive melhor, se a gente está mais pacificado, se a gente consegue trazer um pouco mais de pacificação a quem vive conosco, a gente colabora com a nossa obra na criação do Pai. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Vamos agradecer a Jane pelo seu estudo de hoje. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter nossos pensamentos elevados e agradecer a Jesus mais uma vez pelo dia de hoje, pelo estudo de hoje, por essas reflexões. Vamos vibrar positivamente também para os nomes que foram colocados nas caixas de prece. Que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos aqui, levando essas energias, até mesmo para aqueles que puderam estar aqui conosco, melhorando o ambiente dos nossos lares. Que possamos seguir o nosso dia a dia, com otimismo, acreditando no amanhã melhor, seguindo com fé, com a esperança, com a alegria, com a força, com a coragem, nossos corações abertos, pensamentos positivos, para que possamos receber boas influências, que as nossas conexões com nossos espíritos protetores, espíritos guardiães, nossos mentores, possam cada vez mais se intensificar. Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, como toda reunião, término de reunião, nós primeiro faremos o sorteio dos livros